Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa noite, né? Qual que é a ideia hoje? A gente vai falar de um tema que está muito em voga, né? Que é a remuneração da folha de pagamento. E como consequência da remuneração da folha de pagamento, o que a gente enxerga? E o que a gente tem, na verdade, é um cenário de grande incerteza política. E essa incerteza política traz, obviamente, uma grande certeza econômica. E o que a gente percebe é que existem alguns movimentos que aumentam significativamente as necessidades de controle e os possíveis riscos dos empreendimentos na construção. Então, é importante que a gente tenha aqui uma discussão sobre isso, para que a gente consiga antever alguns movimentos que vão ou que podem acontecer. Minha ideia, pessoal, não estou aqui para fazer uma palestra, estamos aqui para bater um papo. Todo mundo aqui tem muita experiência no mercado, então quero convidar vocês a todos a qualquer momento, me interrompam, tragam um exemplo, tragam dúvidas. A ideia é a gente poder falar um pouco mais sobre isso. André, pode projetar, cara. Tá na tela. Beleza, muito obrigado. Então, remuneração e incerteza, né? O que esperar do Brasil nos próximos anos? Cara, o que a gente começa a perceber? Ah, desculpa, André, pode seguir. Então, pessoal, a ideia da Baruch Academy, para quem não conhece, não está tendo primeira participação aqui, é troca de experiência, tá? A gente está aqui para mostrar para vocês coisas que a gente já passou, que a gente está estudando nesse momento, né? Coisas que nos permitem, nesse momento, estar enxergando o que está rolando no mercado. Alguns temas já são muito consolidados, né? São de prática da Baruch, como, por exemplo, a questão orçamentária, a questão de gestão de riscos. Alguns temas ainda são mais novos e nós temos alguns temas que a gente convida especialistas para falar. Então, essa é um pouco da nossa provocação. A Baruch Academy, ela tem... Pode seguir, André. São 17 anos já de experiência especificamente em orçamentos de obras, né? E quando ele fala de orçamento, não é orçamento. A obra é olhar toda a variação econômica que ela vai ter de ponta a ponta, né? Então, nós estamos falando de concessão, CAPEX, OPEX, estamos falando de obra, levantamento, análise de risco, toda a questão tributária envolvida, toda a questão de fluxo de caixa, né? Que é uma coisa muito sensível para esse contrato. Pode seguir? Para quem não me conhece, esse cara aí sou eu, tá? Eu sou engenheiro civil de formação, mas a minha área de especialização é gestão de contratos. E por que esse tema aí que eu estou trazendo? Porque a gestão de contratos está sendo duramente impactada pelo que vai acontecer agora. Então, quando a gente fala de gestão de contratos, né, quem já fez algum curso comigo, me conhece, sabe que eu falo sempre de pensamento em longo prazo e do desenvolvimento de atividades de prevenção e proteção. O problema é que a gente costuma olhar um cenário endógeno, né? Um cenário onde a minha relação contratual tem que ser estudada. Quando a gente começa a falar de desoneração, reoneração, alteração tributária, etc., a gente começa a sair de um cenário endógeno e começa a olhar o cenário exógeno. Cara, o que é isso? Eu estou falando de alguém de fora mexendo no meu contrato. Basicamente é isso. E é isso que nós estamos vivendo agora. O governo tomou medidas que vão interferir no meu custo. Se interferem no meu custo, impactam no meu preço. Se interferem no meu custo, no meu preço, impactam no meu cliente. E tudo isso não é para mim, é para o mercado inteiro. Então, a gente vai tentar discutir e avaliar um pouco desses impactos todos. Bom, vamos entender um pouco, né? O que foi a desoneração? A desoneração da folha de pagamento, ela aconteceu em 2011. Ela incluiu uma série de segmentos da indústria e ela trouxe também para o cenário da construção civil uma alteração na nossa carga tributária. Basicamente, todo custo de mão de obra, ele traz custos previdenciários atrelados, e a desoneração foi uma troca. Eu troco os custos previdenciários que são reais, apurados sob folha de pagamento, e você tem uma análise, além de complexa, cara para ser feito, por uma parcela do faturamento. Aí nasceu a tal da CPRB. CPRB é Contribuição Provisória sobre Receita Bruta. Então, basicamente, ele tira da minha receita uma parte do meu faturamento, para a construção civil 4,5%, para outros segmentos esse valor varia, e ela traz uma previsibilidade de faturamento de custos melhor. Ela se aplica a todos os lugares? Ela pode ser aplicada a todos os lugares. Mas para onde que ela funcionava? Ela funcionava para quando eu tinha muita folha de pagamento. Basicamente é isso. Então,
Quando eu tinha contratos com muita mão de obra, contratos de manutenção, contratos onde eu tenho uma quantidade de pessoal muito grande envolvida, e isso envolve muitas áreas da construção civil, eu tenho muita folha, se eu tenho muita folha, eu tenho muita carga previdenciária. E aí eu consigo ter uma economia. Quando eu tenho muito equipamento, muita tecnologia, muita inteligência embarcada, de uma maneira geral, ela acabou sendo ineficaz. Então, o que que isso gerou? Até 2011, você tinha as tabelas orçamentárias de referência. Cicro, Sinap, TCPO, CPOS, etc. Depois da publicação da desoneração, eu passei a ter, por exemplo, Cicro onerado e desonerado, Sinap onerado e desonerado. O que que isso significou? Isso significou que eu passei a ter duas estruturas de custo distintas. Numa estrutura de custo, eu tinha dentro dos meus custos laborais uma mão de obra com custo previdenciário. Na outra estrutura de custos, eu tinha a mesma mão de obra, só que ela não carregava custo previdenciário. Portanto, a folha desonerada, ela tinha menos ônus, portanto, ela era mais barata. Então, se eu orçasse a mesma obra onerada e desonerada, em termos de custo direto, obviamente a desonerada seria menor. Só que lá no final, na parcela do BDI, eu precisava colocar, junto com os meus demais impostos, a CPRB. E aí, o meu preço final nem sempre era vantajoso. Mas, para a construção civil, na maioria dos casos, acabou sendo. Então, de uma maneira geral, a construção civil adotou a desoneração como sendo uma regra, exceto em casos onde eu tenho muitos equipamentos, tudo que a gente já falou. Para o trabalhador, o que que mudava? Nada. Para o empresário, o que que mudava? Simplicidade e uma possível, se não uma direta, redução de custos. Então, o que que a desoneração foi? Um incentivo para a indústria acelerar. A gente, eu vou sair um pouco da lei da desoneração e vou entrar um pouco no conceito, tá? Você tem duas linhas macroeconômicas muito tradicionais do mercado, tá? A linha mais intervencionista e a linha menos intervencionista. Então, você tem, né, as linhas keynesianas, as linhas maidianas, que são linhas diferentes, tá? Quando a gente fala da mão invisível do mercado, o mercado que se autorregula, de Adam Smith, você tem um conceito onde demanda e oferta vão chegar num preço razoável de mercado. Se a minha demanda cai, minha oferta sobe, o preço tende a cair. Regulei o mercado de novo. Quando você pega uma linha mais keynesiana, que o mercado brasileiro ele adora um controle, isso inverte. O mercado, o governo, ele mata a mão invisível e ele tenta diretamente interferir no mercado. E aí o governo falou o seguinte: quero incentivar a indústria da construção civil. Beleza, ele criou a desoneração para isso. Não só a construção civil, tá? Várias indústrias foram impactadas por isso. O que era objetivado? Um aumento do crescimento, né? Um aumento do investimento, tanto público quanto privado, nesse setor. Aconteceu ou não aconteceu? Eu vou apresentar para vocês alguns dados à frente que mostram que tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Houve aumento de lucro ou redução de custo? Depende. Eu também tive um aumento da concorrência, também tive um aumento dos bits, portanto, taxas de desconto maiores. Então, o mercado se autorregulou de novo, né? Eu criei uma alteração à regra, eu fui lá e pus a mão no mercado, o governo foi lá e pôs a mão no mercado, o mercado absorveu isso, né? E em meses, talvez 1 ou 2 anos, o mercado se autorregulou novamente. Então, eu passei a ter uma coisa que a gente não via muito anteriormente, que eram taxas de desconto muito altas. Tudo bem. Isso é bom ou ruim? Isso, de novo, é o mercado se autorregulando dentro de uma economia teoricamente estéril, ou seja, sem interferências terceiras. Bom, a desoneração foi isso. O que acontece agora? A André tá muito eficiente. Obrigado, cara. Pode ir para o próximo. O que acontece agora é que a gente tem a reoneração. Ou seja, aquele movimento de desoneração, o governo falou: peraí. Eu estou precisando arrecadar. Nós estamos vivendo hoje, independente se gostam ou não gostam, são a favor ou não são, um mercado, um governo altamente arrecadador. E o governo que arrecada demais, ele precisa ter de onde arrecadar. Existem duas formas de arrecadar. Eu aumento o meu PIB, ou seja, eu aumento minha atividade econômica como um todo, e aquele imposto que já era recolhido pelo mercado cresce. Então, se as empresas crescem o faturamento delas, as empresas vão pagar mais imposto porque cresceu o faturamento. E existe a forma
brasileira de fazer isso, que é eu vou lá e aumento o imposto. E isso, o governo então resolveu tirar a desoneração. Ao tirar a desoneração, ele não projetou isso de uma hora para outra, ele projetou um movimento gradual, que acontece um tranche em 2025, um em 2026, um em 2027, e em 2028 a gente volta ao que era antes de 2011. E isso, nesse momento, impactará municípios até 156 mil habitantes. Então quem faz obra em São Paulo não vai ser impactado? Nesse momento, não. Mas quem faz uma rodovia passa por 8 municípios. Recolhe carga previdenciária, carga tributária, tal, em vários municípios. E aí você começa a ter impacto. Então isso vai impactar, obviamente, 90% dos contratos da construção civil no Brasil. Isso também traz um problema gerencial. Por que eu trago um problema gerencial? Porque eu passo a ter duas variáveis que vão mudar. Primeiro, eu volto a recolher uma carga previdenciária que é sobre o meu custo real. Portanto, eu vou ter que todo mês calcular todos esses detalhes, fazer lançamento em tabelas do governo, questão de Simples Nacional ou questão de DARFs e FGTS. Então, volta aquele problema. E eu tenho, ao se tratar de um movimento contínuo, 4 etapas de evolução desse movimento. A cada etapa, eu vou ter um custo previdenciário e uma CPRB distinta. Então, não basta ser ruim, tem que ser complexo. Essa complexidade, o que está trazendo para a gente? Eu vou ter um preço que, supondo que a minha obra seja perfeitamente de acordo com o meu projeto e de acordo com o meu orçamento, o que já não existe, essa obra vai ter preço diferente nos 4 anos seguintes. Eu vou ter a mesma execução e eu vou ter condições de pagamento distintas. Então, eu vou ter uma complexidade gerencial. Por quê? Eu vou ter uma alteração nos meus custos. Se eu altero os meus custos, em teoria, eu deveria alterar meu preço de venda. Eu deveria sentar com o meu cliente, seja público ou privado, para renegociar isso. E se não fizer nada disso, eu vou ter uma redução da minha lucratividade final. Eu vou trabalhar por menos. Quando eu olho esse cenário, o que eu estou trazendo para vocês? A gente tem que criar uma percepção de que o Brasil que a gente vive hoje é um Brasil que vai fazer esse tipo de movimento e, em breve, já se discute duas possibilidades. Abarcar municípios maiores, já está em discussão, e tem uma outra linha que está lutando contra a continuidade desse faseamento da lei para os próximos anos. Então, nós temos duas incertezas aplicadas diretamente a esta lei. A primeira incerteza, tá? Essa lei, para quem não sabe, ela é a 14973 de 2024, tá? Lei federal, depois eu mando aqui no chat para quem quiser. Primeiro, pode ser que as regras mudem e eu cresça em número de municípios. Além disso, pode ser que essa regra seja congelada e que, sei lá, o período onde a gente vai ter uma carga tributária mediana, que seria metade, 60% da CPRB com 40% da carga tributária previdenciária, em vez de um ano, dure 2, ou dure 3, ou dure 5. Então, isso pode acontecer. André, pode dar mais um clique. Pessoal, a setinha saiu do lugar certo, mas quando eu tenho uma redução da lucratividade final, eu vou tentar me livrar desse problema. Eu vou aumentar custo, eu vou contingenciar gasto. Naturalmente, haverá no governo uma redução também do volume de obras públicas. Por quê? Porque o governo depende do aumento tributário. Se o aumento tributário ocorre através de uma redução de faturamento, ele não reverte para crescimento de receita do governo. Então, a gente passa a ter, na verdade, um déficit orçamentário, que já estamos vivendo, mas há quem diga que será maior devido a esse movimento. Todos os meus contratos passarão por um desequilíbrio de origem. O desequilíbrio contratual, que é aquele que dá direito ao reequilíbrio contratual, ele obrigatoriamente tem que ser causado por um fator exógeno ao contrato, ou seja, uma coisa de fora, que não é culpa nem da contratada nem da contratante. O reequilíbrio por alteração tributária, ele é conhecido na lei como fato do príncipe. Então, se eu tiver num contrato público, eu vou sentar com o meu contratante, vou fazer um pleito de reequilíbrio e vou falar reequilíbrio, quer dizer, contratante, há um desequilíbrio causado por um fato do príncipe, eu tenho direito a um reequilíbrio. Na teoria é isso. Na prática, ninguém sabe como resolver esse problema ainda, tá? As pessoas ainda não vão conseguir fazer uma análise contábil eficiente. As pessoas ainda não vão conseguir fazer uma análise contábil eficiente. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é um déficit orçamentário, que já estamos vivendo, mas há quem diga que será maior devido a esse movimento.
os órgãos não terão dinheiro para aumentar o orçamento. Então, eu tenho a solução, mas eu não sei como implantá-la. No caso do governo, desculpa, no caso de obras privadas, eu também tenho esse mesmo direito previsto pelo artigo 37 da Constituição e também pelo 393 do Código Civil. Pô, eu também tenho direito ao reequilíbrio? Tenho. Você vai bater na porta do seu cliente e fala, cliente, eu preciso aumentar meu preço de obra. E se o cliente não tiver dinheiro? E se ele não quiser? E se ele buscar um outro concorrente e o outro concorrente falar, não, eu faço no preço que aquele cara faria? Eu começo a ter uma confusão gerencial que a gente vai ter que ficar esperto. E no final disso tudo, eu posso ter prejuízos. Então, eu posso ter prejuízo, porque a minha obra entregue até o fim teve um aumento de custo, eu não consegui repassar ao meu cliente. Eu posso perder contratos, ou eu posso ter, teoricamente, um direito e não conseguir transformar esse direito num dever de pagar, ou seja, em dinheiro. Todos esses cenários, eles trazem um aumento da complexidade. Pode seguir, André. Isso é o que vai acontecer com a lei, tá? Isso é o que está previsto na Lei 14.973. Então, basicamente, até 2011, eu não tinha CPRB, não existia isso. E a regra era, eu tinha 20% de gastos sobre custos trabalhistas em relação à minha carga previdenciária. Até 2024, para obras desoneradas e contratos desonerados, eu tive a inversão total. A minha carga previdenciária foi a zero e a minha CPRB, no caso de construção civil, foi a 4,5%. 2025, onde nós já estamos, então, já existe esse impacto sentido em todas as empresas que estão lidando com obras desse tipo hoje, a minha carga tributária seria 20% do que era a parte previdenciária anterior, portanto, 4%. E a minha CPRB caiu a 80% da base dela, de 4,5% para 3,6%. No ano que vem, nós vamos ter um movimento de 60-40. Então, a CPRB vai a 2,7 e o previdenciário vai a 8. Em 2026, a gente já tem uma inversão de custos, tá? Então, a maioria dos contratos estudados em vários cenários, não são todos, depende da carga previdenciária de cada obra, né? De cada negócio. Mas, onde eu tenho muita mão de obra, estimado acima de 50% do orçamento, em 2026 eu já terei desequilíbrio. Eu já teria uma inversão de custos. 2027, a minha CPRB vai a 40% dos 4,5%, portanto a 1,8%. E eu já tenho que ter 75% da carga previdenciária de 20%, que é 15%. E a partir de 2028, a CPRB morre, a gente volta para o que era. Então, 2028 volta a 2011. Daqui para lá, eu tenho uma escala onde a CPRB vai caindo linearmente e a minha carga previdenciária vai subindo linearmente. Teoricamente, simples. Eu pego lá, pego os meus custos e estudo. Na prática, não vai ser assim, a gente já viu. Vamos olhar o lado vazio do copo. Vamos olhar a teoria da desgraça. Alguns impactos. Primeiro, o governo entendeu, o Ministério da Fazenda entendeu que essa desoneração custou 18 bilhões de reais para os cofres públicos em 2024. Então, em teoria, o governo está perdendo dinheiro com a desoneração. Por isso que ele está abrindo mão dela. A própria CEBIC já colocou que a redução disso vai gerar redução de postos de trabalho. Então, a gente teria um movimento de desenvolver o emprego e nós estamos indo exatamente na contramão. O aumento da carga tributária, ele sempre gera uma redução da velocidade econômica, pelo menos no curto prazo. A Feninfra, ela está falando de até 400 mil pessoas desempregadas se a desoneração continuar. Até quando? 2 anos, portanto 2026, que é exatamente o momento que as curvas se invertem. A Feninfra é a Federação Nacional Federação Nacional da Infraestrutura, e ela também vai sofrer o impacto disso. Então, nós estamos falando só o setor de telecom emprega 2,5 milhões de pessoas. Esses setores todos impactados, né, que não é só da construção civil, da infra, eles somam 9 milhões de empregos diretos. Tá? Nós estamos falando aí de 4% de todos os trabalhadores do Brasil. Ah, mas 4% dos trabalhadores? Não, 4% de toda a população. De trabalhadores, nós estamos falando de quase 11%. 11% de todas as pessoas empregadas no Brasil podem ser impactadas diretamente por isso. Vamos olhar o outro lado do copo?
Outro lado do copo, ele conta uma história um pouco diferente. Algumas pessoas fizeram estudos a fundo, depois eu posso mandar as fontes para vocês, mas, primeiro, não existem, quer dizer, vamos olhar primeiro o pessoal da Royal Asset. Existem múltiplos estudos demonstrando que a desoneração das folhas ela é cara e ineficaz. Vamos olhar para 2011. Quantas empresas conseguiram se beneficiar diretamente da desoneração da folha? Ah, mas eu consegui porque eu utilizei ela. Sim, mas você teve que aumentar sua taxa de desconto? Se você teve que aumentar sua taxa de desconto, de fato, isso não gerou um aumento da rentabilidade do seu negócio, nem um aumento da empregabilidade. Isso simplesmente reduziu o teu custo e teu faturamento. Na prática, isso pode não ter fomentado o seu negócio. Outro estudo do Sérgio Vale, ele fala o seguinte, que não há nenhum estudo que prova que a desoneração gerou de fato aumento dos empregos. Será que o fato de eu desonerar? Opção A, gerou aumento de emprego e manteve a rentabilidade dos negócios? Opção B, gerou a manutenção dos empregos e a manutenção do lucro dos negócios? Opção C, gerou a redução dos negócios, mas manteve o lucro? Opção D, ou seja, eu tenho várias variáveis possíveis. O fato é, o que se almejava com ela? Com crescimento econômico, se almejava um crescimento do número de pessoas empregadas. Isso não aconteceu. Quer dizer, não sabe se aconteceu ou não. Não existem estudos claros que fizeram isso acontecer. E aí, o nosso ministro falou recentemente que a gente perdeu 1,5% do PIB com gasto tributário. Cara, 1,5% do PIB brasileiro com gastos tributários, né, que é um termo chulo, mas com isenções tributárias ou com fomentos econômicos, pode ter apenas gerado a redução da receita e da nossa arrecadação pública sem gerar nenhum benefício. Vamos fazer um break aqui. Vamos lembrar o seguinte, tá? O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. E, infelizmente, não é de hoje. Tá? Eu queria poder falar muito mal do governo atual, mas não é só isso. A gente vem disso há 50 anos. Então vamos olhar um lado extremista, né? Vamos olhar os Estados Unidos, tem uma carga tributária muito baixa. Tem uma carga tributária muito baixa, mas também vem estudando formas de aumentar a arrecadação. Então, eles pensam de outra maneira. Eles talvez estejam pensando hoje em aumentar a arrecadação através do aumento de trabalho. Agora, o que a gente vê? A gente vê também que eles estão começando a agir com cláusulas mais protecionistas, que é o que o Brasil já vem fazendo há muito tempo. O fato é, quando você estuda macroeconomia, a gente percebe que é muito difícil precificar esses eventos, tá? Então, vamos separar a economia em dois grandes polos aqui, micro e macro. Microeconomia, eu estou olhando a minha atividade econômica, a minha empresa, o meu balaiozinho. O meu balaiozinho, ele é impactado diretamente, sim, pela reoneração da folha. Todos vocês que estão aqui, empresários, orçamentistas, pessoas que lidam com essa área, têm que ficar muito ligados com isso, porque vocês vão ter alteração na estrutura de custo, vocês vão ter aumento de custo, e esse aumento de custo pode ser que vocês não consigam repassar ao cliente. Pode ser que vire redução do lucro ou até prejuízo. Ah, então o governo errou. Não sei. Vamos olhar macroeconomicamente? Cara, quando eu olho a economia dos países, a economia, cara, das nações, dos continentes, ou até dos estados, no caso do Brasil, que nós temos estados-nação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Cara, é muito difícil você dizer que essa medida por si só é certa ou errada. Então, o que a gente vive, tá? A gente vive mais do que um período de alterações, um período de incertezas. É isso que eu quero comentar agora daqui para frente. Antes de eu entrar nessa outra discussão, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma coisa que está vivendo agora? Alguém já está falando com o cliente sobre reoneração? Já está tendo alguma dificuldade com isso? Até agora nada. Vou assumir que por enquanto não. Eu tive uma reunião ontem de um cliente que faz obras públicas, que o órgão para quem ele presta serviço já pediu o cálculo, né, previdenciário do mês passado. O mês de janeiro já foi impactado pela volta da contribuição previdenciária, e ele mandou e não pediu um reequilíbrio, porque ele não sabe nem calcular. E aí a gente tem que pensar, cara, como é que eu vou calcular isso? Eu vou ter que calcular sobre o mês fechado? Eu vou ter que calcular sobre
o BDI, vou jogar o impacto direto da CPRB, mas o impacto previdenciário vai ser só de um mês para o outro? E se eu tiver crescimento na receita, se eu tiver redução na receita? Haverá uma incerteza muito grande. Então, a gente vai entrar agora num segundo elemento, que é o elemento incerteza econômica. Bora, meu PowerPoint, meu professional PowerPointer. Obrigado, cara. Então, vamos lá. Tem uma frase que é atribuída ao Pedro Lamalin. Eu fui estudar se é dele, tá? E parece que ninguém sabe. Mas é atribuída como sendo dele, então eu vou adotar como sendo. No Brasil, até o passado é incerto, tá? Ô, André, por algum motivo, essa frase aqui, quando eu exportei para o PowerPoint, mudou. Mas tudo bem, deixa eu trazer um dado para vocês, tá? Existem índices econômicos que medem insegurança do mercado. Um dos índices que está lá no próximo slide é o índice VIX, que é o índice global. Eu vou sair do índice VIX e eu quero falar do Brasil. A FGV criou o IE. O IE é o Índice de Segurança Econômica do Brasil, que em dezembro agora, há 2 meses atrás, registrou a maior pontuação da história. Por que isso aconteceu? Porque a gente vê mudanças tributárias seguidas a uma desordem política e econômica, que é isso hoje que a gente está vendo. Essa insegurança econômica, ela traz para a gente, empresário, investidor, um risco. Cara, que risco é esse? Infelizmente, parte dele é desconhecida. Por quê? Porque a gente... Obrigado, André, valeu. Porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer ainda. Se a reoneração seguir explicitamente o que está na Lei 14.973, ela vai aumentar o preço das obras. Ponto, é isso que a gente sabe. Obras e serviços, né, de infraestrutura e tudo mais. Agora, o que vai acontecer com o aumento de preço? Ninguém é capaz de dizer ainda. Talvez eu consiga repassar para o meu cliente, talvez não. Talvez a concorrência se torne menor e o mercado, através da mão invisível, se autoajuste novamente. Talvez não. Empresários que estejam preparados vão ter uma melhor precificação dos seus serviços, mas vão concorrer com outras empresas que talvez não tenham essa melhor preparação e talvez ainda precifiquem e montem estudos com base no cenário que já está mudando. Então, nós temos aqui um grande ponto da incerteza daqui para frente. O que eu consigo dizer para vocês? O índice de incerteza econômica brasileiro está no mais alto da história. Ponto. Pode seguir. E aqui nós vemos no próximo slide o índice VIX. Ah, não, aqui eu estou falando do Brasil ainda. Então deixa, pode deixar. Vamos olhar o cenário político atual. Foco em aumento de tributos, tá? Esse é o governo que nós temos nesse momento. Não sei se vocês viram, esta semana foi impactado em 7,5% todos os impostos do pessoal MEI, que é microempreendedor individual, e de empresa simples nacional. Assim, ó, 16 milhões de pessoas e empresas diretamente atingidas por isso. Vou repetir. 16 milhões, 8% da população brasileira impactada com aumento de 7,5% dos impostos. E nenhuma notícia na mídia. Nenhuma notícia. Muitos colegas de vocês, muitos subcontratados de vocês, muitas pessoas que jogam orçamentos para que vocês precifiquem, são MEI ou empresas do Simples Nacional. Essas empresas receberam um aumento de imposto que nem perceberam ainda. Vão descobrir no pagamento dos impostos do mês que vem, provavelmente. Será que o preço que elas passaram para vocês, elas vão conseguir manter para daqui a 6 meses, quando a tua obra for precisar daquele serviço? Não sei. Eles também não sabem. 7,5% talvez fosse a margem de lucro deles. 7,5% sobre o imposto, né, que vai dar diretamente em torno de 1,3%, 1,5%, dependendo do segmento e da faixa que o cara tá, pode ser metade do resultado econômico dele. E ele vai ter que mudar o preço dele. Pode ser que ele quebre antes de prestar serviço para você. Então, um dos serviços que eu preciso ter é um de atualização constante da minha base orçamentária, para saber se aquela proposta que eu recebi, sei lá, em outubro do ano passado, não só agora está válida, mas se a empresa ainda tem condição de executar. Se não tiver, quanto vai custar para eu conseguir outro fornecedor? Eu preciso olhar isso de novo. Bom, toda vez que eu tenho subsídios crescentes, que é uma política também que a gente vive muito no Brasil, então Bolsa Família, agora teve o programa Pé de Meia, tem vários programas que vão fomentando o dinheiro para a população carente. Bem ou mal, eu gero um problema com indisponibilidade de mão de obra.
Infelizmente, o segmento de construção civil e infraestrutura, nós dependemos, em grande parte, de uma mão de obra muito pouco qualificada. Então, a gente contrata as pessoas que têm as bases salariais e o nível de formação mais baixo da população. Se esse cara que eu contratava para ser meu ajudante, ou meu encarregado, meu pedreiro, conseguir um ganho equivalente através de um programa de subsídio, ou ele não vai querer trabalhar, ou ele vai querer cobrar mais caro. Quando isso é isolado, o impacto é menor. Quando isso toma uma abrangência nacional, o impacto acaba sendo grande. Existe uma possibilidade que já está sendo discutida, que é começar a reduzir esses incentivos para que a gente consiga manter a mão de obra ativa. Só que o nosso governo não tem essa tendência. Então, a gente deve ter um problema ou de aumento de preço direto ou de indisponibilidade de mão de obra em algumas regiões, tá? Existem 3 estados do Brasil que hoje têm mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que... 3 estados do Brasil onde mais de 50% da população do estado é dependente do Bolsa Família. Você vai fazer uma obra nesse estado, a probabilidade de você conseguir mão de obra barata é zero. A possibilidade de você pagar mais caro é quase certa. Bom, a gente começa a ter um descontentamento populacional, e isso é uma coisa nova, tá? O governo atual está sofrendo uma pressão popular muito grande e pela primeira vez na vida está com a menor popularidade da história. O que vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Mas, quando a população começa a se queixar, a gente começa a ter movimentos de mudança. Esses movimentos já começaram a acontecer, eu ainda não senti pessoalmente, mas eu tenho certeza que tem gente já começando a pensar nisso. Então, talvez a gente comece a ver em breve alguns movimentos assim. Hoje nós temos os BRICS, que de alguma maneira estão tentando se fortalecer e estão diretamente desalinhados às principais economias do mundo, como o mercado americano. Porra, Daniel, o que isso tem a ver? É fácil, aumento da carga tributária. A gente acabou de ver o governo americano aumentando em 16%, se não me engano, os impostos para aço e alumínio produzido no Brasil. Se o aço e alumínio produzido no Brasil, não, em N países, o Brasil é um deles, um dos que foi impactado. Se a minha exportação de aço e alumínio começa a ser prejudicada, eu vou ter aumento da oferta interna. Se eu vou ter aumento da oferta interna, eu vou ter redução do preço. Se eu vou ter redução do preço, eu vou ter insustentabilidade de alguns negócios. É uma cadeia de consequências. O que isso vai mudar? Bom, a construção civil é uma das maiores consumidoras de aço que existe. Eu não tenho a menor ideia ainda do que vai acontecer. Daqui a 6 meses, 1 ano, eu consigo voltar para vocês e falar, olha, aconteceu isso. Mas hoje nem eu sei. O fato é, eu preciso ficar de olho. Eu preciso ficar de olho porque o aço que eu estou cotando esta semana, que era de uma empresa exportadora, provavelmente estará mais barato do que estaria no mês passado, por causa dessa medida. Só que se a construção civil crescer, o preço vai voltar a subir. E o meu orçamento estará desatualizado em 6 meses. Se isso não acontecer, ou seja, se eu tiver ainda uma redução econômica e uma redução do tamanho do mercado, o preço pode cair ainda mais. E aí eu vou ter uma vantagem econômica. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai. Então nós temos que seguir acompanhando isso. E esse desalinhamento às grandes economias está trazendo problemas de médio e longo prazo. Vocês devem ter visto semana passada, o Milei, que é o presidente da Argentina, anunciou que ele quer fazer um acordo de tarifa zero com os Estados Unidos, e isso anunciaria diretamente a saída da Argentina do BRICS. Pô, que legal mais ou menos. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o terceiro do Brasil. Cara, se ele sai do BRICS, a nossa linha de livre comércio com a Argentina vai para a cucuia. E o que vai acontecer? Não sei. Eu não sei. Vocês não sabem. E os grandes economistas estão tentando estudar. Alguns vão acertar, outros vão errar. Vai haver mudança no mercado. E nós temos pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal tomando burdoada de tudo quanto é lado. Essa burdoada que a gente está dando no Supremo, a gente está dando não, né? Mas que o mundo está dando no nosso Supremo, tanto interna quanto externa, começa a aumentar ainda mais a insegurança econômica. Por quê? Porque nós temos um aumento da insegurança jurídica. Tem uma palestra do Paulo Guedes, de uns 2 anos atrás, muito legal. Quem tiver a chance, vale a pena assistir.
digita no Google, no YouTube, que vocês vão achar. Na palestra ele fala o seguinte, que a gente não tem que falar da economia como um evento isolado. A economia, ela é consequência das decisões jurídicas e políticas de um país. E aí a gente começa a perceber o seguinte, se o Brasil hoje sofre um problema de insegurança jurídica, que a gente já vem sofrendo há algum tempo, insegurança econômica, que a gente já vem sofrendo há algum tempo, e eles se somam, eu exponho uma insegurança econômica. O nosso dólar saiu de 5,10, 5,15, batendo ali 4,70, 4,80 no começo de 24, para 6,30 e agora está 5,80, eu não sei por quê. Eu sei como é que ele chegou a 6,30, eu não sei o que fez ele cair para 5,80, mas o fato é, estamos tendo mudança. Se eu tenho mudança cambial, eu favoreço exportação. Se eu favoreço exportação, eu aumento o preço do produto interno. Esse é o cenário político que nós temos hoje. É um caos onde eu não consigo olhar diretamente e falar, ali está a solução do meu problema. Mas eu consigo dizer para vocês o seguinte, se eu ignorar esses problemas, eu vou quebrar a cara. Não sei aonde, mas eu vou quebrar a cara. Pode seguir, André. E aí, quando eu olho a comparação Brasil versus mundo, eu trago para vocês o índice VIX. O índice VIX, ele é o Volatility Index, né? É o índice de volatilidade mundial. Ele é medido, ele também é chamado como índice de temperatura do mercado, né? Conforme o índice se torna mais volátil, o mercado esfria. Então, vocês têm aí nesse gráfico, né, um histórico do índice VIX versus o S&P 500, que é o mercado principal americano, não é o mercado brasileiro. E vocês veem que o que acontece? Toda vez que o índice VIX tem um pico, você tem uma redução do poder econômico como um todo. Esse índice, ele traz para a gente uma outra percepção. Vamos olhar para o finalzinho do índice. O índice do medo, o índice VIX, está alto no momento? Não. O mundo não está vendo o que o Brasil está sentindo. Isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente mora no Brasil, a gente fala o seguinte, cara, o mundo está muito louco, as coisas estão mudando, vai ter guerra, vai ter não sei o que lá. Todo mundo tem essa percepção, todo mundo tem esse medo, mas o mundo não está com alta volatilidade dos mercados. Os mercados econômicos globais estão com uma volatilidade razoavelmente baixa. Isso quer dizer o quê? Enquanto o Brasil está um caos, o mundo não está dando a mínima para nós. Se o mundo estivesse um caos, veja o que aconteceu em 2020 com a pandemia de Covid-19. Veja o que aconteceu em 2008, 2009 com a crise do subprime nos Estados Unidos. A gente teve picos de risco global. Nós não estamos, não. Então, uma outra percepção que nós temos que deixar de ter é que o mundo está sentindo isso. O mundo não está sentindo nada. O mundo está na boa, cada um fazendo seu trabalho e indo para casa. Quem está sentindo pancada é o brasileiro. Então, nós temos um mundo razoavelmente estável, embora hajam 3 guerras acontecendo. Nós temos a guerra Rússia-Ucrânia, nós temos a guerra Irã-Israel e nós temos a guerra ainda tecnológica China-Taiwan. As 3 guerras estão acontecendo e as guerrinhas pequenininhas por aí por ali. Isso tudo não está tirando ainda a confiança das pessoas no mercado. Tanto que um dos maiores investidores do mundo, né, hoje, que é o Warren Buffett, ele é o CEO e o grande mentor da Berkshire Hathaway. Ele está vendendo ativos, porque teoricamente ele está entendendo que o mercado está sobreprecificado, e ele está com o maior caixa da história. Ele está com 336 bilhões de dólares em caixa, em dinheiro parado na conta da empresa. Ele está antevendo uma crise. E o mercado está falando que o cara é maluco. O mercado está falando, o cara está fazendo caixa para quê? Não temos nenhum indicativo de crise. Então, hoje, não tem nada que nos indique, no curto prazo, uma crise global. Mas, se eu tivesse esse mesmo histórico, VIX, né, o IE, histórico de muito tempo, provavelmente nós teríamos esse índice muito alto. Então, a realidade Brasil e mundo está muito dissonante agora. É outra percepção que nós temos que ter. Pode seguir, André. A pergunta é, o que fazer? 2 coisas. Pode ir. A primeira, tenham um orçamento absolutamente atualizado e dinâmico. A obra, o contrato muda o dia inteiro.
as coisas mudam, os fornecedores mudam, quebram, os preços variam, a mão de obra que eu tinha projetado eu não consegui contratar, o empreiteiro que ia entrar me pediu mais 15 dias, as coisas mudam. Se eu não acompanhar esse mercado, eu vou ter um risco muito grande de não terminar esse contrato. Então, acompanhar mensalmente, no mínimo, os custos da obra, todos. Porque eu preciso antever o que está acontecendo. Ah, mas eu orcei isso aqui faz 3 meses. Cara, se o que você orçou 3 meses atrás é aço, o mercado mudou, porque eu tenho um aumento da crise tributária internacional e uma redução de exportação. O preço mudou. Se o que você mudou, se o que você orçou é madeira, o Brasil exporta muita madeira para a Argentina. Se a Argentina sair do BRICS, o preço da madeira vai despencar. Ou não, não sei. Então, aquilo que você orçou há 3 meses atrás, provavelmente é só um cheiro do que você vai ter hoje de preço certo. Tem que avaliar o impacto dessa desoneração no tempo. Eu preciso ter da minha obra 4 cenários. 2025 é um cenário, uma carga tributária e uma carga previdenciária diferentes. 2026 é outro. Eu tenho a redução do CPRB, aumento do previdenciário. 2027 é outro. 2028 eu volto ao que era em 2011. Eu tenho 4 cenários orçamentários com 4 estruturas de custo distintas para a mesma obra. Se eu não conseguir hoje olhar 2026, 2027, 2028 eu não sei se eu existo mais. Outra coisa, é um momento interessantíssimo para pensar em bloqueio de preço. Fazer hedge, fazer swap, fazer compra antecipada, fazer algum tipo de forma onde eu me proteja, talvez isso custe mais caro, mas eu me proteja de uma variação muito louca. Então eu posso fazer um hedge cambial de uma compra de equipamento, eu posso fazer uma compra antecipada de equipamento, que é o item de baixo, equipamentos importados. Pô, eu trabalho com muito maquinário, eu vou comprar 8 retroescavadeiras e 15 sei lá, máquinas de esteira e mais não sei quantos dozers e mais não sei quantos compactadores. Legal, isso tudo é comoditizado, portanto é preço global. Não, mas eu vou comprar fabricado no Brasil. Cara, isso é tudo dolarizado. Equipamento é dolarizado. Se o preço do equipamento na China subir, o preço do equipamento no Brasil vai subir. Então, eu preciso fazer uma reposição do meu parque tecnológico. Eu estou prevendo ela? Eu estou olhando para essa reposição hoje e falando, cara, é melhor eu antecipar isso aqui, é melhor eu fazer uma manutenção daquilo, é melhor eu já comprar esse parque antecipado porque não sei o que vai acontecer no ano que vem? É uma coisa a ser pensada. E um ponto importantíssimo que as empresas falham miseravelmente na gestão: reavaliar o capital de contingência de um contrato. O que é o capital de contingência? É a quantidade de dinheiro que eu tenho que ter fora do meu fluxo de caixa para alguma eventualidade que não foi prevista ou que foi prevista, mas não foi tratada a contento. Reavaliar não significa aumentar nem reduzir, significa repensar ele. E o segundo ponto, eu preciso fazer um estudo de gestão de riscos. Que riscos são esses? Cara, primeiro, os riscos mudam com o tempo. Então, diferente do que a gente costuma olhar naquele risco estático pré-contrato, eu preciso olhar isso ao longo do tempo. Eu preciso conhecer os riscos do projeto como um todo. E eu preciso avaliar os riscos financeiros, não mais em 2, mas sim em 4 esferas agora. Porque eu tenho o risco da contratada, o meu risco, eu prestador de serviço. Eu tenho um risco inerente ao projeto, falhas de precificação, questões ambientais, questões de dilação de prazo, aditivos. Eu tenho os riscos da minha contratante, que talvez eu não tivesse que olhar antes, ou não estaria olhando. E eu tenho os riscos de mercado. O mercado pode fazer uma mudança, e a gente não saber como lidar com essa mudança. Se eu conseguir antever esses riscos, eu estarei um pouco mais seguro. Eu preciso eu preciso priorizar mitigação e transferência de risco. É o momento de fazer isso. Existem 4 opções, para quem assistiu a palestra de risco vai lembrar disso. Toda vez que eu identifico um risco, eu tenho 4 opções. Eu posso evitar, transferir, mitigar ou aceitar. É o momento ou de eu mitigar, portanto, criar atividades de ação sobre esse risco para reduzir a probabilidade de ocorrência, ou transferir para alguém. Transferir o quê? Para um banco através de um hedge, um swap, para um fornecedor através de uma compra antecipada ou de um contrato de compra de longo prazo. É o momento de eu conseguir transferir riscos para reduzir a minha necessidade de gestão sobre eles. Eu preciso monitorar esses riscos constantemente. Se essa lei tiver alguma alteração dos prazos, como estão tentando fazer no governo, ou se essa lei for parcialmente revogada, que também é outro movimento que estão tentando acontecer, embora o meu cenário fique mais confortável, ele fica mais incerto. Se essa lei seguir, meu cenário é confortável, mas é pior.
porque eu sei o que vai acontecer e vai me custar mais caro. E eu preciso documentar e documentar o que está acontecendo. Por quê? Independente se eu sou contratado ou contratante, eu serei impactado por isso. Dependendo do que lado da mesa eu sento, eu posso ter que pagar ou ter que receber. Se eu não tiver adequadamente documentado o que está acontecendo, eu estarei completamente desprovido dos meus direitos, sejam eles quais forem. O bom direito é aquele que eu construo ao longo do tempo, mesmo que eu não use no final. A questão é, ele foi construído? Ah, não, vou construir no final. No final você não constrói mais. Tua oportunidade, né, o momento adequado de fazer aquilo acabou se perdendo. Pode, André. Essa é a minha grande provocação da aula de hoje. André, fecha aí, por favor. Agora eu quero bater papo. Pessoal, eu tô aqui hoje, como vocês perceberam, como um grande mensageiro do apocalipse, né? O cara só trouxe problema. De alguma maneira eu tentei trazer algumas soluções, tá? Vamos fazer um fechamentão aqui. Eu não sou a única empresa vivendo isso. Vocês todos podem aqui pensando, falando, meu, esse cara tocou o terror, vou morrer. Não vai morrer. Não vai porque tudo que você está vendo, todos os teus concorrentes também estão. Tudo que para você é risco para você e para todos os seus concorrentes e para o mercado. Todo mundo está no mesmo balaio, nós estamos no mesmo barco. Quem é que vai ganhar? Quem souber gerenciar melhor essa situação. O que é gerenciar melhor essa situação? É perceber que existe uma imprevisibilidade corrente. Portanto, quanto mais competente eu for na identificação desses eventos, mais rápido eu consigo me mover. Ter uma atualização constante do meu orçamento e entender sempre a quais riscos eu estou submetido. Fazendo isso, vocês estão 99% à frente de todos os concorrentes de vocês. Não existe problema que não tenha solução. O problema é o seguinte: nesse momento a gente ainda não entende as consequências disso tudo. Vai haver desemprego? Não sei. Vai ter redução dos preços causados por isso? Não sei. Vai ter redução da oferta? Eu não sei. O que eu posso dizer para vocês é: quem estiver mais preparado vai se beneficiar disso. Para fechar essa apresentaçãozinha rápida, todo mundo fala, né? A gente aprendeu na escola que a frase do Charles Darwin sobre evolucionismo era que os mais fortes sobreviverão. E não é. A frase que ele cita no documento dele é: os mais adaptáveis sobreviverão. Eu não preciso ser o maior. Eu preciso ser o mais competente no momento da mudança. Esse tem que ser o nosso foco. 2025, 2026, 2027, 2028. Vão haver mudanças cujos efeitos ainda não são previamente conhecidos. Estejam prontos para identificar, reagir e controlar. Com isso, vocês vão sobreviver com muita tranquilidade. Falei. Turma, agora está com vocês. O que vocês querem saber? O que vocês estão vivendo? Acabou o que eu tinha para falar, viu? Daniel, Oi, André. deu certo. Ah, tá aqui. Cara, sensacional. É muita reflexão. Acho que por isso que a gente está parando para pensar aqui. É um pouco assustador, né? Ver tudo isso de uma vez só. Não, são coisas que passam pela cabeça da gente quando a gente está olhando o orçamento, olhando o mercado e quem está mais ligado assim no que está acontecendo além da nossa tela de computador, né? Para poder captar as informações e trazer essas análises, né? Essa visão para boas análises que a gente produz, consegue perceber um movimento diferente mesmo no mercado hoje, né? Você tem muita mais variável flutuando num nível muito, muito grande, né? E você mostrou isso aí de uma forma mais objetiva em coisas que realmente impactam a viabilidade de um projeto, a viabilidade da empresa, a viabilidade de um resultado de uma obra para uma empresa e tudo mais. E a conclusão que eu tenho é a mesma sua, né? De que você não pode deixar para depois ou achar
confiar num orçamento que foi feito há 6 meses atrás, 3 meses atrás. Não analisar risco, não fazer matriz e tratar o risco. Então, toda vez que o projeto volta para a mesa e aí o cliente vai, ou a empresa vai assinar um contrato, ou está sendo chamada para assinar um contrato, opa, deixa eu voltar ali para ver o que aconteceu com aquele orçamento que eu fiz 6 meses. E 6 meses, na cabeça da gente, parece que foi ontem. Parece que voou, É só um que muita problema. coisa muda, né? Esse orçamento aí eu fiz outro dia, não precisa olhar de novo, não. Pô, mas já passou 6 meses. 6 meses, cara, muda completamente todas essas peças aí desse tabuleiro aí que você falou, né? Muito legal. Legal, cara, que bom. Isso que você falou, André, e Daniel, assim... Oi! tudo bem, Daniel? Ô, Ô, Link. fala, Link! Tudo bom, meu caro? Tudo bem. Mais uma vez, parabéns. Brilhante mensageiro do Apocalipse. Eu estou aqui Obrigado. coçando a cabeça. Eu estou envolvido em 3 orçamentos agora de ferrovia, de viaduto, André. E essa mensagem do Daniel aí me botou a pensar. É claro que eu vou falar com os acionistas. Toda essa clarividência de enxergar o futuro que você nos trouxe foi extremamente útil, muito útil mesmo. Eu estava aqui assistindo e assinalando pontos que você citou. Realmente, já amanhã eu vou colocar isso daí para valer. Legal, Valeu. Link. Valeu, Obrigadão, cara. hein, Daniel? Imagina, bacana ouvir isso de você. Muito obrigado. Faltou um negócio aí, viu, Daniel? Ah, Juros. A Selic subindo. Selic está em 13,25 hoje, a projeção dela é 15,5 até o fim do ano. Pois é, e para quem precificou, quem apresentou proposta, sei lá, há 6 meses atrás, está assinando contrato agora, o teto, né, de um orçamento de referência estava pegando Selic de talvez um ano atrás. Selic de um ano Né? atrás estava 11, 11,2. Pois Então nós é, estamos pois falando é. aí de quase 50% no aumento da Selic projetado, né? Então, o que acontece? Você está com a sua obra subprecificada, em termos de venda, e você tem uma pressão maior no seu fluxo de caixa ali, negativo, no Exatamente. custo do seu fluxo de caixa. Cara, Então, isso aí excelente ponto esse que você trouxe. Realmente, né? Se você tinha uma obra com uma defasagem de fluxo de caixa, sei lá, média em 45 dias, né? Medição mais execução mais pagamento em 30, 30 e 30, isso te custaria X. Agora vai te custar 30, 40% a mais. Isso vai onerar teu caixa e pode até fazer falta no fim de uma execução. Pois é. Será que tem alguém olhando para isso? Eu vi há um ano e pouco atrás o primeiro pedido de reequilíbrio econômico financeiro do índice despesas econômicas do BDI. E achei Aí muito sim. interessante, porque é verdade, né? O índice de despesas econômicas ele é o custo do dinheiro no tempo. E o custo do dinheiro no tempo depende de quanto estão me pagando de prêmio. Se a Selic me pagava como há 8 anos atrás 4%, 2 anos atrás 8%, e agora já me paga 13%, o meu custo mudou completamente, meu custo econômico mudou. Porque antes eu queria, para ganhar 15%, eu tinha que trabalhar. Agora eu ponho dinheiro no banco. Pego lá 120% do CDI e um abraço. Então é verdade, André, esse ponto que você falou é verdade. Além disso, mais uma incerteza econômica é o crescimento da Selic. E não é E eu posso simplesmente. confirmar um Pode outro falar. detalhe. Posso falar, André? Pode. O Daniel, também, vivendo no mercado como a gente está agora, muitos dos nossos clientes que tinham pagamento em 28 dias já são em 45 ou 60. Os que eram 45 já foram para 90 dias. Nossa. Pois é. Então, Cara, a gente está sofrendo realmente na pele o custo do dinheiro no tempo. Se eu tiver que recorrer ao mercado para sustentar cada uma das obras, aquele custo financeiro cresceu numa velocidade aterrorizante e num módulo muito grande também. sem Você quer dúvida. ver uma coisa que você pode pensar também? Assim, imagina que você tenha lá o seu fluxo de caixa da obra, em que a sua venda tem um BDI aplicado, e a parcela do BDI é o custo financeiro que está dentro do BDI. Mas no bolso, o que acontece? Você tem um fluxo de caixa da obra que ele fica negativo no começo e vira no meio da obra para frente lá, e esse dinheiro volta do meio para frente da obra, em tese você não está pagando juro para ninguém, ou não está tendo custo de capital. Olha só, se você isolar
o custo financeiro e a compensação do custo financeiro através do BDI, ele também tem o desequilíbrio, porque o custo financeiro acontece primeiro e ele é remunerado junto com a venda da obra. E se você desequilibra esses percentuais que estão um de cada lado da balança, o efeito não é simplesmente, eu aumento 0,5% aqui no meu BDI, eu compenso 0,5% de taxa de juro no meu fluxo. Não, negativo. Porque você vai carregar o negativo para frente. Você vai carregar o negativo no começo, por mais tempo, e você vai receber aquela compensação mais para o final da obra, porque metade, vamos supor que você está na metade da sua obra, você já gastou todo o seu custo financeiro, né, no lado vermelho ali do caixa. E aí você vai receber e ser compensado por aquilo até o final do contrato. Então, essa incidência, quando você pensa, eu quero olhar o fluxo de caixa do meu custo financeiro, ela pode ser muito pior. E sabe, eu vou aproveitar esse link que vocês dois trouxeram, né? Falando do link. A gente vê, né, várias formas de você apresentar o resultado econômico de um projeto. Normalmente, se transforma com EBITDA, que são os índices econômicos padrão. Mas um índice muito simples e que eu particularmente gosto muito é o ROI, Retorno sobre Investimento. Quanto eu coloquei, quanto eu saí, diluo isso no tempo, trago a valor presente e vejo se isso me trouxe resultado ou não. Então, eu pego uma obra que tinha um lucro projetado de 8%, ela podia ter um ROI de 60%. Quando isso que o Link falou acontece, ou seja, quando eu jogo meu fluxo de caixa de 28 dias para 70 dias, eu acabei de tirar diretamente de aumentar o meu capital injetado, porque eu tive que cobrir mais um mês de operação. Automaticamente, eu acabei de estourar meu caixa. Meu ROI, às vezes, cai de 60% para 15%, por causa de um mês. E isso é uma coisa que a área econômica vê, mas a área de produção não. Quem está lá trabalhando, produzindo, não tem essa percepção. E o cara do orçamento também não. Quem vê é o pessoal da área de finanças. Mas no final, eu estou falando do resultado do contrato, do resultado da obra como um todo. Então, é uma percepção, acho que a gente está indo mais além, né, do que eu tinha me proposto a trazer, mas é olhar toda a operação financeira desse contrato. Cara, faz sentido ainda? Se esse meu fluxo de caixa sair de 28 para 56 dias, o que acontece comigo? Capital de contingência também, né? Tem que ser pensado para isso. Pô, é por isso que eu falo, falar com gente que entende do assunto é muito tesão. Diga! Não, eu estava com duas telas aqui para compartilhar, e a pergunta aí do Guilherme Gomes, que já passou pela Barufa aqui, né, Guilherme? Tudo bem, Guilherme? Vai bem, assim, ao encontro do que eu queria trazer. Então, já vou aproveitar para trazer dois insights aqui e responder a dúvida dele, tá? Beleza. O seguinte... Acabei de abrir o chat aqui. Então, ele perguntou sobre como isso impacta o mercado público. Primeiro, o mercado de obras públicas está ficando cada vez maior em relação ao que ele era, tá? Uhum. Isso aqui é o histórico do mercado de infraestrutura, dos investimentos em infraestrutura, somando o público e o privado, tá? Então, a gente teve aqui um crescimento bastante acentuado do investimento público direto, e ele voltou aqui para patamar de 62 bi por ano, né? Equivalente ao que tinha em 2015. Exato. Então, a construção de contratos novos de infraestrutura, a construção de compromissos novos com base na condição que a gente olhou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que é quando os orçamentos de referência desses contratos atuais foi produzido, primeiro, ele não reflete isso que o Daniel trouxe hoje. Ainda não. Ainda não. Ele está numa talvez matriz não disso. reflita, né? Porque a gente não sabe se vai gerar de fato uma redução da carga tributária, da receita tributária do governo. É um estudo que está sendo feito. Esse mercado está crescendo e a recomendação que o Daniel colocou, documentar. É o que eu também reforço aí, que é o que precisa ser feito nesses contratos, né? Documentar tudo que influencia os seus custos, os seus principais insumos, o preço de mercado que você está pagando, o preço de referência do próprio poder público que está te contratando, ele mesmo às vezes divulga, né, aquilo, então você usa a mesma informação que ele gera para contratar novas obras, você pode usar para discutir reequilíbrios do seu contrato. Então, assim, você vai documentando tudo aquilo que você foi fazendo, e aí, uma hora, você vai juntar tudo e vai precisar dessa documentação, né, que se você deixar para fazer no fim, você não vai conseguir documentar tudo de uma vez. Então, isso é uma coisa. Esse mercado está maior e ele está com um risco maior. Então, quanto mais documentação você tiver,
melhor. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, André. Ele cresce em termos absolutos, mas ele perde significativamente em termos percentuais. Então, sim, embora ele cresça, volte aos 60 bilhões, ele passa a cada vez ser menos pertinente dentro do total do mercado. Então, o que acontece? Hoje nós temos um grande crescimento de concessões, parcerias públicos-privadas e de contratos onde eu tenho a terceirização. Então, na verdade, o que a gente começa a ver é próprio meio público para não ter que injetar dinheiro próprio, fazendo hoje concessão. Então, concessão, PPPs e autorizações é o que mais cresce hoje. O mercado privado está crescendo muito ainda, o mercado público ainda cresce muito em termos absolutos, graças a Deus, mas vamos lembrar, essa é uma política muito clara do governo PT. Se você for olhar os anos de governo Bolsonaro, isso reduziu, e a tendência era reduzir. É isso aqui, então, né? Quando você olha, por exemplo, hoje nós temos no estado de São Paulo o governador Tarcísio, que é um cara que segue uma linha muito mais liberal e é um cara extremamente competente. Se você for olhar esse índice isolado ao mercado do estado de São Paulo, com certeza eu tenho uma redução ainda maior, mais drástica do movimento de incentivo de dinheiro público e muito maior do crescimento de concessões. Então, Guilherme, tentando assim consolidar uma resposta que não é tão consolidável, mas assim, depende muito de quem está hoje no poder e do movimento. O mercado público ainda pode representar crescimento econômico em termos absolutos, mas não em termos relativos. Trazendo uma outra questão aqui também, um estudo uma vez que foi feito no sentido de até para uma prefeitura que precisaria justificar a utilização do orçamento de referência, onerado ou desonerado. E essa análise, ela teve que ser feita justamente naquele momento que o Daniel mostrou, quando a gente estava com uma CPRB de 2 e passou para a CPRB de 4,5. Isso, foi lá bem no comecinho. Bem no comecinho. Então, qual que é o trade-off, né? Qual que é a troca quando você vai sair do desonerado para o não desonerado? Eu vou trocar o 20% do meu INSS que eu pago sobre a folha por 4,5% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o que você paga sobre a nota fiscal emitida. O que é melhor? Depende. Se eu tiver uma pouca incidência de mão de obra no meu orçamento, aqueles 20% da minha folha de pagamento vai ser muito baixo. Exato. É ruim eu trocar ele por 4,5% da nota. Agora, se eu tiver uma predominância de mão de obra no meu orçamento, por uma obra civil, uma construção, uma edificação, em que a nota, o cimento, o concreto, o aço, é tudo faturado direto para o seu cliente, a incidência de mão de obra no seu contrato vai ser muito alta. Então, talvez, neste caso, seja melhor trocar os 20% da folha por 4,5% da nota. E agora é 4,5, 3,6. 3,6, parará, paraná, parará. Então, o que acontece? Você vai ficar com essa banda aqui, de decisão. Nesse orçamento, se eu tivesse... Esse aqui era o custo com CPRB de 4,5, tá? 17 milhões. E esse aqui é o custo com CPRB de 2, tá? E aí, esse vermelhinho aqui, é o custo com o INSS da folha versus a incidência de mão de obra. Quanto mais incidência de mão de obra eu tenho, maior fica meu custo. Qual que é o ponto de equilíbrio? É quando a minha incidência de mão de obra é tão pequena que ela ficava abaixo dos 2,5. Quando mudou, ficava abaixo dos 4,5. Então, se eu tivesse um orçamento com menos de 15% de mão de obra, valia a pena eu seguir com o modelo tradicional. Modelo tradicional, que é não desonerar a folha. Se eu tenho uma mão de obra muito grande, acima de 25, 30, não, deixa eu pagar sobre a nota fiscal, e aí eu vou para o caminho de fazer a desoneração da folha. Antes era obrigatório o 2 e o 4,5 passou a ser opcional para a empresa. A empresa declarava qual que ela tinha que usar. E aí eu vou dizer para vocês assim, de uma maneira resumida, não existe uma verdade única. Tem que ser calculado caso a caso. Só que, de uma maneira geral, se eu for enxergar uma obra tradicional, ou seja, uma obra com muita gente, eu estou falando que a CPRB é vantajosa. Se eu olhar uma obra com muito equipamento, muita tecnologia, equipamentos caros importados, provavelmente ela não será. Todo o resto está no meio do caminho. E aí tem que fazer um estudo, que é um estudo
dentro de um orçamento congelado, simples, que é o que o André fez. Você cria 2 barras de nível e verifica um momento em que ela fica dentro do equilíbrio. Qual que é o problema? Eu vou ter que calcular um cenário para esse ano, um cenário para o ano que vem, um para 2027 e um para 2028. Se eu pegar uma obra de 5 anos, eu vou ter 4 movimentos tributários distintos nessa obra. E as empresas precisam conhecer bem a carteira de obras que elas têm, porque se eu não estou enganado, tá? E aí é bom cada um consultar o seu contador, você tem que fazer a opção por desonerar a folha ou não no começo do ano fiscal. E ele vale para o ano todo. Vale para o ano todo. É tipo o Simples Nacional. O cara escolhe um momento e ele vai carregar aquilo até o final do ano. É isso aí. Daniel, E aí, pessoal? Fala da Lalana. Daniel, parabéns, cara, mais uma vez, um show aí, né? Valeu. E assim, essa tua palestra hoje foi legal pelo seguinte, a gente escuta essas notícias um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente não junta a colcha, né? A colcha de retalho. Você juntou e jogou, né? Jogou, então... Joguei no ventilador, né? Então, assim, a gente tendo as informações do negócio, a água já está no joelho, então vamos tomar as providências. Quem toma as providências, quem se planeja de alguma forma, em geral, se dá bem no fim da reta. Então, isso é que eu acho importante da tua palestra. Você ligou o sinal de alerta. Parabéns, cara. Valeu, cara. Obrigado. Mas eu acredito muito nisso, porque, sabe, Dalalana, todo mundo vai passar por isso. Queira ou não queira. Então, eu tenho que ser quem? O mais preparado para lidar com isso. Eu tenho que ser a empresa mais ágil para me movimentar do jeito certo. Exatamente. E aí nós vamos ver alguns empresários totalmente desligados, né? Que acham que está tudo bem, aí o cara vende uma obra hoje, achando que fez um belo negócio, como diz o Link, vai receber com 90 dias, já começa a perder logo no primeiro trimestre, e aí quando ele vê, a conta não fecha no final. Exatamente. Então, e é um cenário... tem que fazer o planejamento para que a conta feche no final, né? É isso mesmo. E entendendo, né, que existe uma parte do problema que já é conhecida, que é essa relação CPRB, FGTS, INSS, mas existe muita coisa desconhecida. Essa incerteza política e econômica do Brasil, que é o segundo tema, ela é muito ampla. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a projeção da Selic é 15. Pode bater 17 e pode ficar nos preços que já está. A gente não sabe. Então, o dólar... falam hoje que o número razoável para o dólar terminar o ano é 6,10. 6,10 significa mais 5% de aumento, mas já bateu 6,30 em dezembro. Então, essa incerteza toda, ela tem que ligar o radar de todo mundo para ficar com a orelha em pé. E começar a perceber, poxa, o dólar não impacta meu negócio, mas e as commodities? Commodity é dólar. Tudo que é commodity, preço de aço, preço de equipamento, preço de combustível, é tudo dólar. Então, como dizem as pessoas, eu não como em dólar. Come em dólar, sim. Tudo que você come está dolarizado. O caminhão que leva comida, o caminhão que transporta as pessoas, a alimentação de todo mundo, tudo vai ser impactado por isso. Então, legal. Realmente, a ideia eu costumo, né, dar palestra onde eu falo, faça isso, faça aquilo. Dessa vez não sei o que é para fazer. Fique ligado, fique atento, atualize seu orçamento, porque eu não sei o que vem por aí. Pessoal, alguém quer trazer algum comentário, alguma dúvida? Estou aqui à total disposição de vocês. E os nossos contatos estão sempre à disposição, os nossos canais de comunicação são sempre abertos. Quem precisar um bate-papo com a gente sobre qualquer assunto, basta avisar que nós estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Valeu.